a parte de elétrica no Enem, tá? Então, presta atenção assim, ó. A parte de eletrodinâmica, eletromagnetismo, é uma coisa muito recorrente no Enem. Só que você tem que ter um feeling, sabe? Aquele negócio que você tem um sentimento. Porque a parte do Enem, se ela for cobrar uma questão, talvez, de eletrodinâmica, seja uma questão extremamente difícil e você não precisa fazer essa questão. Então, eu trouxe né, o conteúdo assim que eu acho que seja específico para a parte fácil do Enem, uma coisa bem prática, e 3 exemplos que talvez estejam na tua prova. Esses vocês vão fazer, tá? Por quê? Se você for ver uma parte assim de elétrica que contemple a aula de hoje, vai ser uma parte fácil, que vai falar basicamente sobre a primeira e segunda lei de Ohm, né? Conteúdos que são extremamente básicos assim da eletrodinâmica. Vai falar sobre a associação de resistores, tanto em série quanto em paralelo, então também considera uma parte fácil. Vai falar de potência elétrica de resistores, brilho de lâmpada, potência de chuveiro, então também considera uma parte fácil. E consumo de quilowatt-hora, né, energia tipo de concessionária também é uma parte fácil. Se você vê algum exercício assim, faça, tá? Porque é um exercício consideravelmente fácil. Agora, quando você olhar a questãozinha lá de elétrica e você falar, putz, cara, o que é isso? Você tenta deixar para depois e fazer outras que são com um TRI melhor, tá? Porque às vezes ele pode pegar uma questãozinha de elétrica, por exemplo, colocar um circuitinho um pouco mais difícil, né? Colocar ainda uma lei de Kirchhoff, assim, talvez. Daí você pula, entendeu? Não faça. Não faça. Uma ponte de Wheatstone também não vai fazer, ok? Porque depois isso vai perder o tempo da tua prova e talvez erre a questão, porque seja uma questão muito difícil, daí teu TRI vai lá embaixo. Então, eu acho melhor você tentar fazer as coisas que são fáceis e pertinentes ao tempo que você tem para fazer, até porque essa prova é uma prova que você tem que pensar muito nas questões, fazer um mapa ali de análise e depois você consegue fazer tranquilamente. Combinado? Manda ali no chat assim, combinado, entendi, prof. E daí você vai pensar assim, ó, presta atenção. Você vai falar assim, o que o professor Rodrigo faria? Ah, daí você pode pensar, o professor Rodrigo provavelmente está dormindo, mas você não vai dormir, você vai tentar fazer as questões fáceis. Então, manda ali para mim no chat, entendido. Manda ali. Pá, 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 pá. Entendido. Fechou, mano. Fechou. Tá comendo o cara ali. Beleza, então. Olha só o que eu separei aqui para vocês. Então, eu fiz um resuminho, igual eu falei para vocês, da parte que eu acho que seja essencial para a prova do Enem de eletrodinâmica, que seria basicamente em relação às 3 grandezas da eletrodinâmica. Olha lá, corrente elétrica, diferença de potencial e resistência elétrica. Daí eu coloquei a primeira e a segunda lei de Ohm para a gente dar uma exemplificada e ver as aplicações, talvez uma parte teórica. Vou fazer um remember ali de associação de resistores, né? Uma associação em série e uma associação em paralelo. E depois, parte de potência elétrica para a gente revisar alguns conceitos. E daí eu quero fazer 3 exercícios basicamente com vocês, para a gente fazer a aplicação e tudo mais, para ver se vocês lembram de uma parte mais fácil ali. Então vamos começar. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês, gente. 3 conceitos de eletrodinâmica que estão relacionados nas leis de Ohm. Então, o primeiro conceito ali, ó, é a corrente elétrica, certo? O segundo conceito é a diferença de potencial, ou que a gente pode chamar de tensão, tá vendo aqui a tensão? E nós temos também a resistência elétrica, tá? Então, da parte prática, que é o que eu quero que vocês tenham, né, análise de circuito, primeiro a gente tem que lembrar a representação de tudo isso, né? Então, ó, se a gente pensar em relação à corrente elétrica, gente, a corrente elétrica ela vai ser o quê? Se você está lembrado, ela é o movimento ordenado de elétrons. Então, pensa assim, ó, ele vai ter um fio, certo? Esse fio, ele vai ser, por exemplo, um fio metálico ali, né? Alguma coisa nesse sentido que tenha essa capacidade de ter os elétrons livres, né? Ó, fazer o fiozinho aqui. E esses elétrons livres que estão aqui nesse fio, por ter uma tensão ou uma diferença de potencial, eu já vou dar um exemplo bem legal para vocês entenderem como que funciona isso, eles vão ter um movimento ordenado para algum sentido ali, né? Lembrando que corrente elétrica, gente, é uma grandeza escalar, embora ela tenha sentido, tá? Porque o conceito de corrente elétrica, que a gente chama de I, né, intensidade da corrente elétrica, ela é uma grandeza de carga sobre tempo. Já vou colocar a fórmula ali, né? Então, carga elétrica é uma grandeza escalar. Tempo é uma grandeza escalar. Então, corrente elétrica, obviamente, vai ser uma grandeza escalar que só precisa do seu módulo, né, e sua unidade numérica, né? E aí, embora ela tenha sentido, né, que a gente já vai falar qual que é o sentido da corrente elétrica, mas ela vai ser representada por esse movimento ordenado de elétrons. Igual eu falei para vocês, né,
a formulazinha da corrente elétrica, ó, o I, que é a corrente elétrica, então ele vai ser uma quantidade de carga elétrica, que eu chamei de Q, dividido pelo tempo, né? Então, se você for ver, deixa eu parar, tá corrigindo minha grafia aqui. Ó, I, que é a corrente elétrica, então ele vai ser uma quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo, certo? Unidades. Então, vocês devem lembrar lá que corrente elétrica, ela vai ser uma unidade de amperes, né? A carga elétrica, ela vai ser em coulombs, e o tempo, ele vai estar, por exemplo, em segundos. Então, se você está lembrado, né, essa parte, ela mistura um pouco daquela parte lá da introdução, né, a parte dos elementos, lá, a introdução à eletrostática, né? Porque todos os corpos possuem elétrons, né, átomos e partículas, e os elétrons são a parte móvel, né? Se os elétrons estão em excesso ou em falta, isso me gera uma carga elétrica. E essa carga elétrica do corpo, ela é medida em coulombs, né? E se eu tiver esse movimento ordenado de cargas elétricas sobre um tempo, eu vou ter, então, esse fluxo ordenado, que é a corrente elétrica. E se você está lembrado, esse Qzão aqui, ó, que é a carga elétrica, ele tem outra formulazinha. Então, eu posso falar que a carga elétrica de um corpo, ele corresponde ao número que ele tem de elétrons, né, sobrando, faltando ali, N, vezes a carga elementar, que é a carga ou a carga de um átomo, né? Desculpa, de um elétron ou de um próton. Então, esse valor aqui você tem que lembrar, né? É 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, um elétron, ele vale esse valor negativo. Um próton, ele vale esse valor positivo. Como a gente está falando do fluxo ordenado de elétrons, ele seria o valor negativo menos, né? Menos 1,6 vezes 10 na menos 19, multiplicado pela quantidade de elétrons que estão nesse movimento. Daí eu pergunto para vocês, gente, olha só, para a gente descobrir o sentido da corrente elétrica. O elétron, ele é positivo ou negativo? Manda ali no chat para mim. Olá, o Enzo falou. Ele é negativo. Gente, e pela lei lá da eletrostática que a gente sabe, o elétron que ele é negativo, ele é atraído por qual lado de um campo elétrico, por exemplo? Exatamente, ó. Se ele... O arrombado passou aqui atrás da minha porta. Ó, se o elétron é negativo, ele vai tender a ser atraído por um lado positivo. Exatamente, né? Então, o que acontece? Se a gente for pegar, por exemplo, uma representação de pilha, né, de bateria, e eu vou fazer um circuitinho elétrico aqui, ó. Né, ó, tem um fio. Esse fio aqui ele vai estar ligado com uma pilhazinha, né? A gente sabe, né, que a... Nossa, porra, essa pilha ficou feia demais. Deixa eu fazer ela mais bonita, ó. Eu tô com uma leve doença que eu não consigo fazer nada aqui. Isso. Ó, tem uma pilhazinha ali, né? A gente sabe, por exemplo, que aqui, ó, na cabecinha da pilha é o lado positivo, né? E a bundinha da pilha é o lado negativo. Então, se eu tenho nesse fio aqui pretinho, ó, muitos elétrons em movimentos, e essa bateria, né, ela vai me dar uma tensão, que eu já vou falar dela, né, que é uma diferença de potencial. Para a gente entender o sentido da corrente elétrica, a gente tem que lembrar o quê, ó? Que se os elétrons eles são negativos e eles estão presentes no fio, pensa assim, ó, todos vão estar sendo atraídos com uma corrente que a gente fala que é o sentido real, certo? Então, ela vai estar sendo levado para o lado positivo. Então, o fluxo ordenado de elétrons está indo para o lado positivo. Esse é o sentido real, certo? Só que o que acontece? Então, o que acontece? Essa movimentação, ela não é igual para todos os tipos de materiais. Vocês devem lembrar que existe o sentido convencional da corrente elétrica, que é ao contrário desse. Por quê? Nos materiais que são sólidos, quem é a carga, né, que movimenta e faz a corrente elétrica são os elétrons. Em soluções que são aquosas, né, líquidas, e gases, quem faz a movimentação são os íons. E os íons têm lados positivos ou negativos, né? E a gente fala, né, que quando a gente está falando de fluidos, né, a gente fala que ele vai com o sentido do campo elétrico. E o sentido do campo elétrico é diferente do sentido da corrente elétrica para os sólidos. Então, se você está lembrado, né, ó, o campo elétrico, ele sai do positivo, ele vem daqui, ó. E o que a gente faz? A gente padroniza. Então, a intensidade da corrente elétrica, no seu sentido convencional, ela vai ser saindo do positivo.
Lembram disso? Lembram? Manda ali no chat. Lembram disso? Sim, né? E isso é meramente convencional para que nós possamos fazer, né, análise de circuitos e tudo mais. E a gente tem que lembrar que existe a diferença. O sentido real em fios sólidos, né, em circuitos elétricos, e o sentido convencional que também está acontecendo. Beleza? Depois eu vou mostrar um softwarezinho para vocês verem como que a gente vê esse sentido de elétrons. Falando ainda de corrente elétrica, gente, eu quero que vocês lembrem que existem dois tipos. Tem vários tipos de corrente elétrica, né? Mas eu vou falar basicamente de dois tipos de corrente elétrica. Tem a corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica contínua e tem a corrente elétrica que a gente fala de corrente elétrica alternada. Eu fiz a sigla aqui em português, né? Corrente contínua, CC, e corrente alternada, CA, ok? Como que funciona essa corrente? Vou pegar um GIF para vocês verem, que fica muito mais legal para vocês observarem como que é a movimentação de elétrons, tá? Ó, corrente contínua e alternada GIF. Para vocês verem o tipo de diferença, né? Geralmente, gente, as correntes que a gente fala, né, tipo de aparelhos, né, elétricos, baterias e tudo mais, ela é em corrente contínua. Então, ela tem um fluxo, né, de um ponto a outro no fio. Já motores, linhas de transmissão de energia elétrica, transformador e tudo mais, a gente fala que a corrente, ela é alternada, né? Então, existe essa diferenciação. Eu quero que vocês vejam nesse GIF que está aqui comigo, ó. Esse site GIFs de Física, acho que é um beijo na pessoa que fez. Ó, deixa eu abrir certinho aqui e vou compartilhar a guia para vocês. Veja se apareceu a imagem aí, gente. Apareceu, né? Apareceu. Então, olha que interessante. Esse GIF aqui é ótimo. Então, se você observar, ó, aqui nós temos a representação de uma bateria. Já vou falar dela, tá? Especificamente da bateria. Essa aqui é a representação, ó, do polo positivo e do polo negativo. Todos esses pontinhos vermelhos aqui, ó, eles representam, então, os elétrons em movimento, só que presta atenção, é no sentido convencional, ó, saindo do polo positivo de uma bateria, tá? Então, ele está saindo ali, né? Então, perceba que os elétrons, eles vão caminhando ao longo do fio até chegar ali e começa o processo novamente. Essa outra que está do lado aqui, ó, gente, é a representação de uma corrente alternada, tá vendo? Ó? Ele tem esse Szinho aqui no meio. Olha como é diferente a corrente alternada. Então, ó, perceba que o elétron, ele faz um pequeno trecho do fio e ela fica alternando o sentido. Então, ó, hora ela está no sentido horário, hora ela está no sentido anti-horário. E se você está lembrado também, isso aqui ele vem lá daquela parte de indução eletromagnética, né? Aquela parte de eletromagnetismo, né? Campos magnéticos, né? Variações de campos magnéticos criam correntes elétricas alternadas, principalmente em usinas hidrelétricas, usinas eólicas e tudo mais, né? Então, para vocês verem a diferença, né? Ó, daí aqui está a sigla em inglês, né? Alternating current, né? Corrente alternada, e DC a direct current, corrente direta, né? Ou contínua, que é o que a gente fala. O teu gráfico da prova, ele pode cobrar alguma coisa em relação a isso, né? Por exemplo, uma corrente contínua, uma corrente alternadinha, bem tranquilamente. Eu vou fazer o gráfico para vocês verem como que é o gráfico de cada uma delas, né? Vou fechar aqui, apresentar minha telinha de novo. Bom dia quem chegou agora, fique à vontade. Olha só, então, trazendo aqui de novo para vocês verem, né? Se a gente tivesse um gráfico ali, ó, de corrente pelo tempo, né? I pelo T. Então, como que seria, né? Ele teria, por exemplo, um gráfico de corrente contínua, ele seria uma reta horizontal assim, por exemplo, né? E se eu tivesse uma corrente alternada, ela seria um gráfico assim, ó, amplitude positiva, amplitude negativa, amplitude positiva, né? E ele vai continuando assim, ó, com essa alternação, como se fosse uma senoide, né? Por exemplo, que é o tipo mais básico de representação de alternada que a gente pode fazer. Ok? Tranquilo até aqui? Só para a gente lembrar alguns conceitinhos, lembraram? Então, lembra das duas formulazinhas, tá? Ó, tem a fórmula do Q igual a NE e tem a fórmula do do I igual a QT. Eu gosto de isolar o Q aqui, gente, e colocar o Q também na frente, ó. Então, ela ficaria a fórmula do Q, NE, e fórmula do KIT, tá? Então, ela ficaria essas duas representações aqui, ó. Q igual a NE, Q igual a IT. E daí, se você quiser juntar, você pode, ó. Ó, a carga elétrica, ela corresponde ao N vezes o E, vezes o I, que é igual, né, ao I vezes o T. Essa aqui fica a fórmula
Peraí, eu escrevi errado. Ó, o Q é igual ao I vezes o T, né? Que é a corrente vezes o tempo, né? Só juntei a fórmula. Que é igual ao N vezes o E, certo? Isso também é igual o I vezes o T. Então, ela fica a fórmula da kitnet. Não... Pode confundir, né? Mas esse termo aqui, ele não precisaria estar, né? Essa aqui é a fórmula da kitnet. Daí, se você quiser repetir, também dá para lembrar um macetinho bem foda, ok? Beleza, então. Entendido corrente elétrica, basicão, sentido real, sentido convencional, eu acho importante você saber. E o valor da formulazinha mesmo. Agora, em relação à diferença de potencial, gente. Então, o que você tem que lembrar? Uma bateria, por exemplo, que está desenhada aqui, ela vai ter diferença de potencial, que é um conceito lá da eletrostática, né? As cargas elétricas, ela tem potenciais elétricos, que são energias que podem ser disponibilizadas para uma carga para existir trabalho, ou seja, movimentação. Então, eu gosto de fazer uma analogia com um rio, né? Então, imagina que tem, por exemplo, um declive assim, né? E aqui tem, tipo, uma cachoeira, né? Aqui tem altura e a água, ela vai descendo e ela vai parando aqui no final e vai continuando o percurso do rio, né? Então, é como se fosse uma cachoeirinha mesmo, né? Lá em cima tem altura e essa altura ela vai caindo porque a água ela vai ganhando velocidade e vai chegando lá embaixo. Pensa assim, gente, o escoamento da água, da partícula de água, ela não vai do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial? Porque pensa assim, ó, aqui nós temos energia potencial gravitacional, então tem altura, né? Daí o que acontece? Espontaneamente, por gravidade, a água ela vai descendo do maior energia para menor energia. Então, acontece um fluxo ordenado, que nesse caso a gente pode chamar de vazão, né? Então, existe a vazão de água, que seria a movimentação dessa água ao longo do tempo. Então, ela vai do mais, ela vai para o menos. Da mesma forma, gente, acontece isso para a carga elétrica. Então, pensa assim, gente, se eu tenho uma bateria, a bateria ela tem um potencial positivo, você pode pensar mais energia para a carga elétrica, e ela vai ter aqui na bundinha dela, no polo negativo, um potencial negativo, menos energia para a carga elétrica. Como existe essa diferença de potencial, diferenças de energia para a carga elétrica, existe esse movimento espontâneo, igual aconteceu com a água. O elétron ele vai passear, certo? E isso cria a corrente elétrica em si, né? Então existe essa movimentação ordenada e acredito assim que dentro desse conceito de ir do mais para o menos, a gente consegue pensar assim, ó, tensão a gente chama de U, certo? E o U ele vai ser o potencial de um ponto, que é o V, menos o potencial de outro ponto, que é o B. Então, a gente tem que ficar claro que potencial é diferente de diferença de potencial. Porque a diferença de potencial, eu analiso o começo e o fim. Né? Então, qual que é o meu começo? Por exemplo, o ponto A. Qual que é o meu fim? O ponto B. Então, se existe essa diferença de potencial, vai ter energia para o meu eletrinho ali, ó, passear no fio. E se ele tem energia para passear no fio, vai criar uma corrente elétrica. Ok? Então, essa fórmula aqui do U é uma fórmula que eu acho assim, que é muito negligenciada. Ela é muito importante para resolver circuito, tá, gente? Porque se tem diferente potencial no fio, eu tenho que analisar por essa fórmula para a gente conseguir fazer. E depois vão perceber que esse U, que é a minha tensão ou a minha DDP, diferença de potencial, ela vai ser analisada pelos potenciais em pontos diferentes, por exemplo, num resistor. Ok? Tranquilo esse conceito? Lembrando disso? Professor, Oi, pode falar. agora o senhor pode repetir rapidinho a diferença do sentido real para o convencional? Sim, repito sim, ó. Assim, ó. O elétron, ele é negativo, tá? Como ele é negativo, ele é atraído pelo lado positivo de uma pilha, que eu chamei aqui de lado A, tá vendo? Como ele vai ser atraído para o lado positivo, por causa que esse é um material sólido que vai ter elétrons livres. Daí o que acontece? Como em outros elementos, por exemplo, meios aquosos ou meios gasosos, isso não acontece porque lá tem íons positivos e negativos, a gente padroniza que ele vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. E o campo elétrico de um corpo, ele é sempre saindo do lado positivo, que a gente convencionou isso também. Por isso que o sentido real, ele está entrando no positivo aqui, né, ó, que é o vermelhinho, e o sentido convencional, que é saindo do positivo, que é o que a gente vai utilizar. Tranquilo?
Beleza? Sim. Fechou, então. Beleza. Tranquilo, gente, o conceito de diferença de potencial, lembraram lá? Olha o Júlio respondendo. Susi. Susi no Mussi. Lembramos sim, prof. Então, fechou. Olha lá. E eu já falei demais. E agora a gente tem a resistência elétrica, tá, gente? O que é uma resistência elétrica? Representação. Deixa eu fazer ela de preto. Ó, representação, corta aqui, pá, 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 puxa. Então, a resistência elétrica, gente, pelo próprio nome que ela diz, né? Ela vai ser o R. Ela vai ser medida em ohms. O que é o ohm? É aquela representação, né? Tipo uma ferradurinha, né? Essa é a sua unidade. E ela vai ser como se fosse um fio emaranhado, né? E por que esse fio emaranhado ele me dá uma resistência elétrica? Pela sua forma geométrica, né? Então isso vai barrar a passagem de elétrons, por isso que ela vai me dar uma resistência elétrica. E ela pode ser representada assim, como um fio emaranhado, ou ainda como uma caixinha assim, ó. Se você for pensar, ó. E ela vai ter um valor de resistividade, né? Valor de resistência. E olha só que interessante, gente. Se eu juntar essas três grandezas, ó, corrente elétrica, diferença de potencial e resistência elétrica, nós temos a primeira lei de Ohm, que está escrita aqui, ó. Então, olha só que interessante essa primeira lei de Ohm. Ó, a diferença de potencial medida em volts, tá? Que é a unidade de tensão, não tinha falado antes. Ela vai ser igual à resistência de um fio, né? Em ohms, vezes a sua corrente elétrica, né? E olha só, medida em amperes. Então, corrente elétrica em amperes, resistência elétrica em ohms, tensão em volts. Então, a primeira lei de Ohm, ela relaciona o resistor. Então, imagina assim, ó, se eu tiver, por exemplo, um resistor elétrico aqui, pá, bem bonitinho, e esse resistor elétrico ele estiver ligado, por exemplo, numa pilha ou em algum ponto, entre os terminais desse resistor vai ter uma tensão, certo? U, que eu chamei, né? E aqui ele vai estar sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Então, a tensão dissipada por esse resistor, por exemplo, U, ela corresponde à sua resistência vezes a corrente elétrica, né? E daí a gente pode separar em dois tipos de resistores, por exemplo, né? Ó, o resistor ômico, que é aquele gráfico linear, né? Olha lá, perceba que isso aqui é um gráfico de resistência, de tensão por corrente elétrica, né? Então, se eu fazer por exemplo, quero calcular a resistência, se eu dividir a tensão pela corrente elétrica aqui, eu vou ter o valor da resistência, por exemplo. E essa resistência, se ela for constante ao longo do tempo, ele é um resistor do tipo ômico, né? Um resistor que não muda a sua resistência. E se ele for, por exemplo, um resistor aqui, ó, diferentinho, ó, não ômico, o que vai acontecer? Ele não vai mudar ômico. Ele não vai mudar a sua resistência. Ele vai mudar a sua resistência ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, aqui ele vai ter um valor de U dividido por I, que vai ter um valor de resistência, e aqui ele vai ter um outro valor, por exemplo, ó, o 2 e 2, que vai mudar a sua resistência. Então, não vai ser proporcional ao longo do tempo, né? Ele vai mudar. Essa lei de Ohm aqui, clássica para resolver qualquer tipo de circuitinho elétrico. Então, a gente vai usar bastante ela depois nos exercícios. E a segunda lei de Ohm, gente, é a fórmula que o pessoal mais gosta, né? Alguém gostaria de ligar o microfone e falar o macete? O Enzo. Enzo! Forma da rola? Tira da boca, cara! Não dá, prof. Brincadeira. Ó, essa é a fórmula da rola. Então, ó, a resistência elétrica, ela corresponde à resistividade do fio, que eu chamo de Rho, vezes o seu comprimento dividido pela área de seção transversal. Eu gosto de falar que a primeira lei de Ohm é para o resistor, análise de circuito, e a segunda lei de Ohm é para a resistência, devido à sua geometria, né? Então, imagina, nós temos um fio aqui, né? Esse fio, ó, ele tem uma área de seção transversal, que nesse caso é circular, certo? Ele vai ter um comprimento, que é essa grandeza que eu marquei aqui, e ele vai ser feito de um tipo de material. Então, tudo isso influencia na resistência do fio, né? Se eu tiver vários tipos de metais, cada metal ele vai ter um rosinho, que é essa letrinha diferente aqui, ó, diferente. Quanto maior a resistividade do material, maior a resistência, maior vai ser a capacidade de barragem desse material, né? Quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser a resistência. Por quê?
mais tempo o elétron vai ter que ficar passando de um ponto a outro. E, por exemplo, ó, quanto menor a área, maior a resistência. Por quê? Tem um espacinho menor, um buraquinho menor para o elétron passar. Então, você pode analisar, por exemplo, uma segunda lei de Ohm em relação às suas grandezas, né? Diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né? Ó, quanto maior a resistência, né? Desculpa, quanto maior a resistividade, maior resistência. Diretamente proporcional. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Diretamente proporcional. E como a área está aqui na divisão, ó, quanto menor a área, então você aumenta a resistência. Mais difícil para o elétron passar. E assim a gente vai brincando, tá? Então, dê uma observada nessa fórmula aqui, caso tenha alguma questão teórica. Vou colocar as unidades só para vocês terem aí. Então, olha só. A resistência elétrica ela vai ser medida em ohm. A área, por exemplo, no sistema internacional, metro quadrado. O comprimento ele vai estar em metros. E a resistividade ela vai ser ohm vezes metro. Ok? E daí, no final, ele tem o valor da resistência elétrica ali mesmo. Bem bonitinho. Tranquilo? Lembravam disso? Prof, pode falar ainda. Então, quanto mais metros, melhor a fórmula? Quanto mais metros, mais difícil é para o elétron passar, maior a resistência. Pensa assim, você vai fazer uma corrida de... Quanto vai fazer uma corrida de 1 metro, vai fazer uma corrida de 42 quilômetros. Qual que você vai cansar mais? 42, exatamente. Então, o que você vai fazer? Você vai ter mais resistência para, tipo, né? Vai demorar mais para fazer esse tipo de percurso, né? Porque é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais... então assim, ó, depende do que você acha melhor. Por exemplo, se você acha ter uma resistência boa, grande, então é melhor mesmo. Porque a gente pode pensar assim que esse melhor é uma coisa meio relativa, né? Mas quanto mais comprimento, maior a resistência. Beleza? Fechou. Então, beleza. Agora vamos brincar aqui com um circuitinho elétrico simples, só para lembrar de vocês na associação em série. Vamos ver se vocês lembram. Eu coloquei aqui, gente, associação em série, tá? Porque pode ser que caia para vocês lá. E uma associação em paralelo aqui, só para a gente ver como que vai funcionar, como que lembra. Então, o que vocês têm que lembrar das associações de resistores após essa revisão lá do início da eletrodinâmica? Que, olha só, quando a gente está pensando que existe, né, a associação em série, é como se tivesse todos os resistores ligados no mesmo fio, né? E isso a gente vai ter a representação de circuito elétrico. Então, lembra lá, existe tensão, existe resistência e existe corrente. Espera aí que minha bateria está acabando. Né? Como que a gente representa a resistência elétrica? A resistência elétrica é assim, prof, né? Ele é um fiozinho cortadinho aqui, né? Beleza. Como que a gente representa a corrente elétrica? A corrente elétrica era sempre saindo do lado positivo, né? E como que a gente representa a tensão? Prof, a tensão ela é como se fosse uma bateria, né? Então, se você for desenhar uma bateria, você vai desenhar ela com a cabecinha e com a bundinha. Nossa, que pilha feia. Peraí. Agora sim, ó. Tem a cabecinha, lado positivo, e tem a bundinha da pilha, lado negativo. Né? Então, como que a gente faz isso num circuito? A gente vai falar que o polo positivo é sempre a barra maior e o polo negativo é a barra menor. Então, a gente representa uma bateria assim, né? Então, perceba aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma diferença de potencial, ó, de 290 volts, né? Essa é a energia disponível para os elétrons se moverem, né? Energia para a carga elétrica. E nós temos 3 resistências elétricas aqui, ó. Tem a resistência de 20 ohms, tem a resistência de 5 ohms e tem a resistência de 4 ohms. Se vocês perceberem aqui, gente, elas estão todas ligadas no mesmo fio. Porque, olha só, se a corrente está saindo aqui do polo positivo, que é o polo maior, passando pelo fiozinho até passar na resistência, perceba, ó, ela vai chegar por aqui, ela vai subir, daí ela vai passar primeiro pelo resistor de 20, depois ela vai passar pelo resistor de 5, depois ela vai passar por 4, e ela vai chegar aqui no polo negativo. Então, vocês conseguem perceber que isso está em série? Tipo, ele vai passando automaticamente por um pelo outro? Lembra, né? Consegue, né? Consegue ver isso, né? Sim, prof. Uhum. Então, olha só que interessante. Olha só, na associação em série, gente, ó, a corrente elétrica é a mesma. Então, perceba que a corrente elétrica que passa pelo de 20, pelo de 5 e pelo de 4 são iguais. Então, quem que tem que variar? A tensão é variável. Qual é a tensão total?
A tensão total é esses 290 volts que estão aqui para os 3 resistores. A tensão total, gente, ela vai ser dividida para o resistor 1, para o resistor 2 e para o resistor 3. Então, a soma das três tensões dissipadas, que a gente fala, né, por cada resistor, ele vai dar a tensão total aqui, né? Então, é como se esses 290 eles fossem distribuídos proporcionalmente para cada resistor, que é a continha que eu fiz aqui do lado. E se a gente cortar a corrente elétrica aqui, ó, que é a mesma para todos, então o que acontece? No final, a resistência equivalente para a gente calcular esse circuito vai ser a soma de todas as resistências. Lembram disso? Foi a pergunta que você fez daquele exercício lá de ontem à noite. Por isso que é interessante você vir na aula. Lembra que eu falei, vem na aula? Exatamente. Então, olha só que interessante, gente. Para a gente conseguir calcular pela lei de Ohm, que é o URI, a gente tem que ter uma resistência equivalente. Então, é como se a gente pegasse esse circuito misto, né, esse circuito que tem essa diferença aqui, né, dos valores, e transformasse ele num circuitinho assim, ó. É um circuitinho menor, então vou desenhar ele aqui para vocês verem, ó. Ele vai ser um circuitinho menor, que vai ter o polo positivo, o polo negativo. Então, o polo positivo é o maior, o polo negativo é menor. Aqui vai ter 290 volts. Daí, o que vai acontecer? Aqui vai ter apenas uma resistência. E essa resistência é equivalente à junção, né, e à associação dessas ali. E como que eu calculo essa resistência equivalente? Eu vou calcular fazendo a soma quando eles estão em série. Então, vamos ver se vocês pegaram a associação. Se eu tenho 3 resistores associados em série, 25 e 4, a resistência equivalente deles vai ser o quê? Vai ser 20 mais 5 mais 4. E no final, esse cara aqui, ele vai dar 29 ohms de associação, né? Então, a resistência equivalente é 29. Fechou? E como que eu faço para calcular a corrente elétrica disso? Puxa aqui do lado e joga na primeira lei de Ohm. Olha lá. A tensão elétrica, ela corresponde à resistência vezes a corrente. Gente, quanto que tem de resistência equivalente, de tensão ali para o meu resistor? Quanto 29. que é? Oi? 29. Tem 290, né? Que é esse cara aqui, ó. 290. Ah, tá. Então, tem Atenção. 290 volts para quantos ohms? Nossa, que letra feia. 290 ohms, e isso está para 29 ohms. Então, eu vou conseguir calcular a corrente elétrica. Então, se você for ver ali, ó, eu vou fazer 290 dividido por 29. Quanto que vai dar isso, prof? Vai dar 10 amperes. E, então, é como se tivesse nesse circuito equivalente, né, uma representação e uma simplificação daquele outro, saindo aqui do polo positivo, ó, gente, 10 amperes de corrente elétrica. E esses 10 amperes, eles vão passando aqui no fio, eles vão subindo aqui, e eles vão voltando até chegar e começar de novo o processo, né? E eu pergunto para vocês, se nesse circuito equivalente aqui que a gente calculou, tá saindo 10 amperes, quanto que tá saindo nesse cara do lado aqui? Vocês conseguem me dizer? 10 amperes também, não é? Uhum. Também está saindo 10 amperes. Por quê? Porque numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma. Né? Então, perceba aqui, ó. Se está saindo nessa associação equivalente que a gente utilizou para calcular a lei de Ohm, então, obviamente, nessa realidade que está acontecendo, que é a associação dos 3 resistores, também vai estar saindo 10 amperes. E olha que interessante, ó. Os 10 amperes, eles passam pelo resistor de 20. Então, ó, aqui está passando 10 amperes primeiro. Depois, está passando 10 amperes aqui também. Depois, está passando 10 amperes aqui também. Então, olha que interessante. Todos os resistores têm a mesma corrente elétrica. Então, o que vai ser diferente neles, prof? Ah, vai ser diferente a tensão. Vou calcular ela aqui embaixo para vocês verem, ó. Como que eu calculo tensão? Gente, tensão é a fórmula da primeira lei de Ohm. Então, eu vou calcular ela de azul aqui embaixo, ó. Vou fazer a tensão do resistor 1. Então, ó, vai ser a resistência 1 vezes a corrente. Então, perceba, ó, resistência 1 vale quanto? Ah, vale 20, prof. Beleza. Quanto que vale a corrente elétrica que passa por ele? Vale 10. Então, quer dizer que 20 vezes 10, ali está sendo dissipado 200 volts. Beleza. Vou calcular a tensão no resistor 2. Ah, quanto que vale a resistência do resistor 2?
vale 5. Quanto que vale a corrente? Vale 10. Aqui vai dar 50 volts. E depois nós temos a tensão 3, né? Quanto que vale a resistência 3? 4. Qual que é a corrente que passa por ele? 10. 4 vezes 10 vai dar 40 volts. Então, perceba, gente, que ó, a tensão aqui ó, dissipada foi 200. A tensão aqui dissipada foi 50. A tensão aqui dissipada foi 40. E quanto que sobrou? Não sobrou nada, porque foi gastado tudo. E a soma de tudo isso, ó, 200 mais 50 mais 40, fecha a minha tensão total, que é os 290. Tranquilinho esse conceito da tensão ser dividida por os resistores e a corrente ser a mesma para eles? Beleza? Prof, então a tensão dissipada ela é proporcional ao valor da resistência, é isso? Exatamente, proporcional ao valor da resistência. Quanto maior a resistência, maior a tensão dissipada. E menor a corrente em cada um, né? Tipo, não Nesse é a caso mesma. não, porque eles estão em série. Beleza. Fechou. Vamos para o segundo tipo de associação para vocês verem a diferença. Daí a gente vai fazer uns circuitinhos de pilha depois. Olha lá. Na associação em paralelo, gente, perceba que eu fiz os mesmos resistores, ó, 25 e 4. Aqui tem uma bateria, né, ó, polo positivo, polo negativo. E eu mudei só a tensão para a gente conseguir fazer uma conta. Qual que é a relação disso, gente? A gente tem que pensar no potencial elétrico. Então, pensa assim, ó, aqui o potencial elétrico, por ele ser positivo, tem uma falta de elétrons, né? Então, ele fica com carga positiva, né? E aqui tem um excesso de elétrons. E isso, gente, num fio que a gente considera, né, um fio sem perdas, né? Ele vai ser transmitido até todos os pontos, até ser gasto por uma resistência. Então, se você for pensar, ó, aqui nós temos o potencial A, né? E isso ele vai sendo transmitido ao longo do fio, ó. Então, aqui também tem um potencial A, né? Então, se você puxar aqui em cima, ó, também tem o potencial A. Beleza. E eu vou fazer do outro lado aqui, ó. Aqui nós temos o potencial B, puxando aqui ao longo do fio, ó. Também tem o potencial B. Então, eu não mudei a diferença de potencial, porque é os mesmos pontos A e B. E se você for perceber, gente, essa representação que está em paralelo, ela pode ser reescrita. Então, de uma forma que ficaria mais fácil para visualizar, ó, vai ter o polo positivo, vai ter o polo negativo, vai ter o fiozinho que está vindo o potencial elétrico ali, né? Ó. E aqui, gente, ele está dividindo em 3, né? 3 resistores. Nossa, que representação feia. Peraí. Estou com um leve problema de escrita hoje. Mais ou menos assim, ó. Daí depois ele junta de novo e vem para cá, né? Então é como se tivesse o quê, ó? Aqui nós temos o potencial A, ele vai vindo ao longo do fio aqui, subindo aqui para cima também potencial A, até chegar nesse ponto aqui, onde existe a divisão para cada um, tá vendo? E aqui a mesma forma do mesmo lado, do lado oposto, né? Ó, aqui vai ter o potencial B, aqui vai ter o potencial B, aqui vai ter o potencial B, aqui vai ter o potencial B. Então, se você perceber, ó, gente, esse resistor de cima aqui, que tem um R, ele está entre os pontos AB, né? Então, a tensão é AB, que é a própria tensão da bateria. Esse resistor de baixo, ele também está entre os pontos AB, ó. Então, também tem a mesma tensão. E esse resistor que está aqui embaixo, ó, também tem a mesma diferença de potencial. Então, o que a gente pode verificar? Que na associação em paralelo, a tensão é constante. Então, se a tensão é constante, quem que tem que variar? A corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que vem para cada resistor aqui, ó, vou chamar de corrente I1, vou chamar de corrente I2, vou chamar de corrente I3. Ela vai ser diferente para cada resistor. E você pode pensar assim, ó, quanto maior a resistência elétrica, menor vai ser a corrente que passa por cada resistor. Por quê? Porque a resistência elétrica tenta barrar a passagem de elétrons. Então, a gente vai fazer uma continha e a gente vai perceber que, ó, no de 20 vai passar menos corrente que no de 4, por exemplo, né? E olha que interessante. Essas 3 correntes elétricas que estão sendo divididas aqui, ó, I3, I2 e I1, tá vendo? Ó? Nesse pontinho que a gente chama de nó, ela é junta, né? Primeiro ela divide, né? Depois ela junta de novo. Então, ela vai ter uma corrente total, e essa corrente total ela é dividida entre os ramos, que a gente chama, né?
desse circuitinho aqui, proporcional à sua resistência. Então, se a gente for fazer a continha aqui, né, ó, a U é variável para cada resistor, né? A corrente total, ela vai ser a soma das correntes que foram divididas para cada resistor. Fazendo a continha aqui, ela chega nessa formulazinha bem louca aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. A gente sabe que a gente não usa ela, geralmente a gente faz de 2 em 2, né? Então, o que a gente faz? A gente utiliza essa formulazinha aqui, né? Ó. A resistência equivalente de um circuito elétrico em paralelo, ela vale o produto, né, dos resistores de 2 em 2, dividido pela soma, com um coraçãozinho, dividido pela soma, R1 mais R2. Lembravam disso? Tranquilinho? Sim, prof. Gente, o que aconteceu que o tempo está passando tão rápido? Eu falo tanto assim, já são 10h45. Vamos fazer esse circuitinho elétrico só para a gente revisar. Então, olha só. Dentro desse conceito, olha só, nós temos 3 resistores divididos, né? 25 e 4. Como que eu calculo a resistência equivalente desse cara? Vou fazer assim, ó, de 2 em 2. Primeiro eu vou fazer o 20 com 5. Qual é a fórmula? Resistência equivalente vai ser 20 vezes 5, dividido por 20 mais 5. Então, quanto que é 20 vezes 5, gente? 100. 20 mais 5, 25. Quanto que deu essa associação? 4. Né? E daí o que você faz? Você redesenha o teu circuito. Então, é como se tivesse redesenhado assim, ó. Tem a bateriazinha aqui, pá, bem bonitinha. E agora nós temos somente 2 resistores. Porque a gente sempre vai tentar simplificar, né? Aqui embaixo eu não mexi, tem um de 4. Aqui em cima, o de 20 e o de 5 virou um de 4 também, né? Então, esses 2 aqui, eles se transformaram nesse cara aqui, né? Então, ele virou um de 4. Agora, o meu circuitinho, ele tem 2 de 4. Se você quiser, você pode utilizar essa fórmula aqui, né? Ó. A resistência equivalente, ela vai ser 4 vezes 4, dividido por 4, mais 4. Quanto que é 4 vezes 4, prof? 16. Quanto que é 4 mais 4? Dá 8. 16 dividido por 8 dá 2. Então, no final aqui, ó, ficou como se fosse um circuitinho elétrico, bem bonitinho, né? Esse circuitinho elétrico aqui, ele me deu um de 2. Ah, prof, teria outra fórmula de fazer? Teria. É aquela fórmula do R sobre N, né? Então, imagina assim, ó, se eu quiser 2 resistores iguais, a resistência equivalente vai ser o R dividido por N. Qual que é o valor da resistência? Ah, é 4. Quantas vezes ela repetiu? 2. 4 dividido por 2 também é 2. Que é essa formulazinha que está aqui embaixo, ó. R E é igual a R dividido por N, né? Então, perceba, gente, ó, aqui nós vamos ter 100 volts, não mudou a minha bateria. Agora, para minha associação de resistores, que deu 2 ohm. Como que eu faço para calcular a corrente elétrica disso? Alguém lembra? Uri? Uri, exatamente. Então, olha só. A tensão, que é o U, ele vai ser o RI. Então, olha só. Tensão, ela vale 100 volts. A resistência elétrica vale 2. Quanto que vai dar a corrente aqui, gente? A corrente total desse meu circuito vai dar 50 amperes. Então, esses 50 amperes eles vão estar saindo aqui, ó. Tanto nesse circuito aqui, 50. Tanto nesse circuito aqui, ó, 50. Tanto nesse circuito aqui, quanto nesse aqui, ó. Então, aqui, gente, ó, tá saindo 50 amperes. Daí eu pergunto para vocês, olha só. Nesses 50 amperes que tá saindo, ele vai igual para os 3 resistores? Não. Vocês acham? Não, né? Ele vai proporcional. Então, esses 50 amperes, ele é aquela corrente total. E essa corrente total, ela vai ser dividida. Como que a gente faz para essa divisão? Pensa assim, gente. O que é igual para esses 3 resistores? Tensão. A tensão. Então, eu faço primeira lei de Ohm para cada um, só para vocês verem. Olha só. Vou fazer de laranja aqui em cima, ó. A tensão, ela é igual a resistência vezes a corrente. Vou pegar esse de 20. Quanto que é a tensão do de 20? Ah, prof, eu vi que estava em paralelo. A tensão dele é 100. Então, 100 é igual a 20i. Quanto que vai vir ali, ó? 100 dividido por 20. A corrente que vai passar nele é 5 amperes. Beleza. Agora eu vou fazer para o resistor de 5, ó. A tensão é igual a RI, mesma fórmula. Quanto que tem de tensão? Ah, prof, está em paralelo, é a mesma coisa, 100. Quanto que vale a resistência? 5i. Aqui vai dar uma corrente de 100 dividido por 5, que dá 20 amperes.
né? E aqui, ó, vou fazer agora de 4, vou fazer em azul, ó. U igual a RI. Prof, quanto que vale a tensão dele? Vale 20, vale 100, porque está em paralelo. Então, 100 é igual a 4I. Isso aqui vai dar 25 amperes. Ou seja, para o resistor de 4, está vindo 25. Para o resistor de 5, a gente calculou agora que está vindo 20. Para o resistor lá de cima, o de 20, está vindo quanto? 5 amperes. Então, quer dizer, gente, que se eu dividir aquela corrente total, olha lá, a corrente total, que é os 50 amperes, ela está sendo dividida proporcionalmente em 3 resistores, e se eu somar, vai dar 25, porque, ó, vai dar 50. 5 amperes mais 20 amperes mais 25 amperes, no final fechou 50, que é o total. E daí, com isso, vocês conseguem pensar assim, primeiro eu calculo a resistência equivalente, depois eu vejo qual que é a corrente total, e depois eu divido as correntes elétricas proporcionais em cada resistor. Tranquilinho, gente? Beleza. Fechou? Alguma dúvida? Meu Deus, não vai dar tempo. Tranquilo. Tranquilo. Cara, ninguém ficou com dúvida? Ninguém, tipo, tá certinho. Lembravam disso? Olha só. Só tem os bons, né? Amei. Fechou. Isso aqui é bom para lembrar, né, gente? Para vocês conseguirem fazer, por exemplo, um circuitinho de lâmpada no NEM. Vou fazer um exercício disso. Antes de a gente fazer o exercício, eu quero lembrar o conceito de potência elétrica, tá? Então, ó, perceba. Muito importante as formulazinhas aqui. Muito importante vocês saberem fazer um circuitinho simples em série e em paralelo. E muito importante vocês saberem o que é potência elétrica. Eu vou ser bem breve e bem objetivo. Fórmula de potência elétrica. Olha lá. A potência elétrica, ela é a energia sobre o tempo. Se eu isolar a energia, olha lá, potência elétrica, ela é a energia dividido pelo tempo. Então, gente, a energia, ela vai ser o P vezes o T, tá? Então, essa é a fórmula básica de energia, né, que a gente sabe ali né, tipo, da vida, né, da física mesmo. Então, assim, gente, geralmente, ó, energia, ela vai estar em joules, potência elétrica, ela vai estar em watts, e o tempo, ele vai estar em segundos. E olha só que interessante, 1 watt, ele vale 1 joule por segundo. Só que, gente, o Enem, ele gosta de fazer um negocinho chamado consumo de energia, tá? E a energia, ela vai estar em outra unidade, quilowatt-hora. Então, eu vou pegar a fórmula aqui para vocês verem, né, ó. A energia, ela vai ser a potência vezes o tempo. Presta atenção. Se a minha energia ela tem que estar, por exemplo, numa unidade quilowatt vezes hora, a minha potência está em quilowatt e o meu tempo tem que estar em horas. E daí ele vai fazer aqueles exercícios clássicos de falar assim, prof, tem lá no Enem uma geladeira, né? Ó, a geladeira, ela tem, sei lá, 1000 watts, certo? E ela fica ligada, sei lá, 2 horas por dia, porque o restante está em stand-by. E eu falei lá que lá na concessionária, aqui, a Copel, ela está cobrando, vamos supor que a Copel, ela está careira. Ela está cobrando 1,50 por quilowatt-hora. Como que a gente faz para calcular o consumo disso? Quanto que ela está gastando, né? Se ela fica ligada 2 horas por dia. Então, a gente faz a formulazinha ali, ó. Deixa eu só puxar para cima aqui. Isso é uma coisa que o Enem gosta bastante de fazer, né? Consumo. Talvez caia uma questão disso por causa lá que teve a nossa crise hídrica. Talvez caia. Então, vamos ver. Ó, a energia gasta por essa geladeira, ela vai ser o quê? Prof, eu lembro que tem que ser em quilowatt-hora, né? Como que eu faço para transformar 1000 watts em quilowatts? Vocês lembram? Divide por 1000? Divide por 1000. Então, eu vou fazer assim, ó. 1000 tá em watts. Eu vou dividir por 1000. Vai dar 1, né? Então, a energia vai ser 1000 dividido por 1000, vezes o tempo de funcionamento. 2 horas, já está em horas, né? Então, ele vai dar 2 kWh. Então, esse aqui é o consumo em quilowatt-hora, que é a unidade que a Copel, por exemplo, aqui no Paraná, aí você vai ter a tua concessionária, né? Ela vai fazer a cobrança. Então, se ele gasta 2 kWh por dia, e eu vou multiplicar isso por o valor que ele cobra, no caso, eu vou gastar R$ 3 por dia
com essa geladeira. Daí eu poderia, por exemplo, multiplicar pelo consumo do mês, somar com mais aparelhos e tudo mais. Lembravam desse conceito do consumo? Por favor, vocês conectem para mim que vocês não vão errar. Eu lembro, eu já fiz um monte de simulado, aí Tem tem sempre, né? sempre cai isso aí. Uhum. Então é só para vocês verem, né? Eu nem falo que é rico porque pagou 700 de energia. Eu contei na sala de aula, né, que veio 700 pila de energia aqui em casa, a gente ficou louco. Mas é porque tinha piscina, fizeram obras, usaram betoneira, daí teve que ligar trifásico. Então por isso que gastou bastante, né? A mansão. Piscina, né? Rico, rico. Eles vão fazer um churrasquinho no final do ano. Tá, o pessoal de Cascavel tá convidado. Quem quiser vir de fora também tá convidado, ok? Beleza. Fechou, Então, ó, fechou. esse aqui é bem interessante, gente, só para vocês lembrarem do consumo. E eu quero só falar as formulazinhas da potência elétrica. Então, como que você vai decorar, ó, gente? A potência total de alguma coisa, você vai calcular com a fórmula do π, que é o pintinho, tá? O pintinho, ele π. Então, a potência, ela vai estar em watts, a corrente elétrica vai estar em amperes, a tensão vai estar em volts. Vamos supor que ele quer saber a potência dissipada por um resistor. É como se tivesse a primeira lei de Ohm, gente, dentro da fórmula do π. Então, ela vira duas novas fórmulas, que é a fórmula do π e a fórmula do per. Né? Eu sempre falo que nós temos 3 pintinhos na física. Quais são eles? O pintinho normal, que ele faz o quê? Faz aí, Enzo, liga o microfone. Pio. O pintinho, ele pio. Depois, nós temos ainda o pintinho lá do sítio. Como que ele faz, Enzo? Fala aí pra mim. Peer. E nós temos o pintinho lá dos Estados Unidos, que está fazendo um intercâmbio. Fala aí para mim. Por. Exatamente, o cara é o gênio, né? Então, se ele pedir potência dissipada, você vai utilizar ou o π ou o per, porque você vai ou ter a corrente elétrica que passa por esse resistor, ou você vai ter a tensão elétrica que passa nesse resistor, que ele está sendo dissipado. E se ele pedir, por exemplo, a potência total da sua bateria, você vai utilizar a formulazinha do π. Eu vou utilizar esse exemplo aqui, ó. Vou utilizar esse exemplo aqui mais simples, só para vocês verem que a gente consegue fazer a continha rapidinho. Vamos supor que você calculou todo o circuito, né? E ele pediu assim, ó, ele falou, as resistências, elas são lâmpadas, né? A resistência elétrica, ela pode ser assemelhada a uma lâmpada. E eu quero saber o brilho dela. Olha só, eu quero saber o brilho dessa lâmpada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a potência dela. Quanto maior a potência, anota aí, quanto maior a potência, maior o brilho. Então, eu vou calcular a potência total e eu vou calcular as potências individuais de cada lâmpada. Então, olha só que interessante. Vou fazer de rosa. Ó, como que eu calculo potência total? É o π. Gente, π. O que é o I? Corrente elétrica. Qual que é a corrente elétrica que sai dessa bateria? 10 amperes. Qual que é a tensão? 290. Então, se eu fizer a continha aqui, ó, vai dar 2.900 watts. Essa é a potência total do meu gerador, da minha bateria, da minha pilha, certo? E essa potência, ela é distribuída para cada uma, né? Porque a gente vai ter uma tensão dissipada em cada uma. Então, você vai calcular, por exemplo, a do resistor 1. Vou calcular aqui, ó. Como que eu faço para calcular a potência dissipada por um resistor? Você poderia pegar, né, a tensão dissipada com a corrente, ou você pode utilizar a resistência e a corrente, que é o que eu mais gosto, né? Ó, vou utilizar potência é igual I ao quadrado vezes R. Então, qual que é a corrente que passa pelo resistor? Ah, prof, eu vi que a corrente é 10, né? Então, vai ser 10 ao quadrado vezes a sua resistência. Qual que é a resistência? 20 ohms. Então, se você observar aqui, ó, a potência dissipada vai ser 10 vezes 10, que dá 100 vezes 20. Então, coloca 2 zeros ali, ó. Essa lâmpada está brilhando com 2.000 watts. Professor, poderia utilizar a forma do π aqui também? Sim, se você tiver a tensão dissipada por ele e a corrente também que está passando por ele. Né? Geralmente não são dois valores que você tem ao mesmo tempo. Geralmente você tem a corrente e a resistência, por isso que utiliza a forma do π. Tá? Vamos calcular outra aqui só para vocês verem. Ó. Vou calcular a resistor 3. Potência vai ser o I ao quadrado vezes a resistência. Então, a potência ela vai dar o quê? Quanto que vale a corrente? 10. Quanto que vale a resistência? Ah, a resistência é 4. Aqui está o quadrado. Então, a potência vai ser o quê? 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 4 dá 400. 400 watts.
Gente, o que acontece? Qual delas brilha mais? O que vocês acham? Enfim, a lâmpada 1. A lâmpada 1, prof. Exatamente. Ela tem uma maior potência, então ela brilha mais. Obviamente, em exercícios disso, ele também vai poder falar, por exemplo, dos valores nominais. O que é isso? Geralmente, os equipamentos elétricos, eles são feitos para funcionar com determinada tensão e com determinada potência. Qualquer valor a mais do que isso faz o aparelho queimar, né? Então, você tem que analisar no exercício se ele vai estar ligado numa associação, por exemplo, que ele tenha uma potência adequada, né? Se ele brilhar com aquela potência com que ele foi estimado, está funcionando legal. Se ele brilhar com uma intensidade menor, né, uma potência menor, então ele vai estar funcionando meia boca. E se ele estiver funcionando numa tensão maior do que ele é projetado, por exemplo, ele estoura, que é aquele exercício que você falou ontem lá, Enzo, lembra? Lembra. E morreu. Beleza? Tranquilinho, gente, essa parte de potência elétrica? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu vou fazer assim, ó. Mais 10 minutinhos a gente termina. Vou fazer mais um exemplo aqui, só para a gente terminar, que é um exemplo que, se não cair, vocês podem vir aqui na minha casa e me bater. Dar 2 tapas na minha cara. Pode ser? O pessoal vai vir mesmo. Esse exemplo aqui. Tacar o cacete em você, prof. Pode bater. Ó, esse exemplo aqui é bem legal. Ele geralmente faz assim no Enem, tá, gente? Ele não coloca valores, ele quer jogar tudo na tua cara, né? Então, ele quer que você tente adivinhar o que vai acontecer. E eu peço que você não tente adivinhar, você tente fazer. Então, ele vai ter um exemplo assim, mais ou menos, ó, gente. Isso aqui, vocês lembram lá que isso aqui é um dispositivo de manobra chamado chave, né? Então, já tá aparecendo aí, né? O que é uma chave, prof? A chave, ela ora pode estar ligada aqui no ponto A, fazendo um circuito elétrico, ora ela pode estar ligada aqui no ponto B, fazendo outro circuito elétrico. E ele vai falar, vai jogar na cara de vocês assim, ó. Gente, a lâmpada 1, que seria essa representação que está aqui, ó, ela brilhará em qual posição? Ele quer que você tente adivinhar. E perceba que, gente, ele colocou aqui, ó, um galvanômetro, ele colocou, desculpa, uma bateria, né, que ele chamou de G, polo positivo, polo negativo, e ele não colocou os valores de resistência elétrica. E ele fala no enunciado assim, o que vai acontecer? Chave ligada na posição A, chave ligada na posição B. Qual das duas posições a lâmpada brilha mais? Então, o que eu recomendo que vocês façam? Vocês desenhem o circuito elétrico com a chave ligada. Então, ó, se ela estiver ligada, gente, a chave na posição A, vocês concordam que a corrente elétrica ela passa pelo fio. Se o fio não estiver ligado, não vai passar por ali. Então, perceba, ó, gente, a corrente ela vai subir por aqui, ó. Ela vai fazer o percurso aqui do meu circuito elétrico. Nesse fio que está por fora, gente, perceba que ele não está ligado. Existe corrente elétrica, sim ou não? Não. Não existe. Então, você vai fazer o quê? Ó? Você desenha de novo e você apaga essa bagacinha aqui, ok? Então, ó, não existe corrente elétrica aqui, ó. E perceba que ele virou um circuitinho, ó, com 2 lâmpadas em paralelo. Então, essa é a representação quando ele estivesse ligado aqui no ponto A. Perceba que tá bem bonitinho, né? Agora, vamos supor que ele ligue na posição B. Olha só, qual que é a posição B, professor? Então, eu vou pegar essa chavinha aqui, ó, vou apagar ela, e vou ligar ela aqui na posição B. Então, a gente tem que analisar o que vai acontecer com a corrente elétrica. Olha só, a corrente elétrica, ela vai sair aqui do polo positivo, ela vai subir aqui no fio, ela vai passar pela lâmpada 3, gente, nesse fio que está solto? O que vocês acham? Não. Não. Então, essa parte do meu circuito morreu também, ó. Foi embora. Então, aqui não tem corrente elétrica. Virou que tipo de associação? Virou uma associação em série. E daí, o que você vai fazer? Você vai chutar quanto que vale, qual que brilha mais? Vai chutar? Não. Anota aí, você vai colocar valores fáceis de ser feito na hora, obviamente, não vai se fuder, né, colocando valores mirabolantes. E você vai calcular rapidamente corrente elétrica e potência para você saber em qual das posições a lâmpada 1 brilha mais. E daí, o que eu gostaria que vocês fizessem? Escolhessem valores que são legais, né? Ó, por exemplo, aqui nós vamos ter 2 valores que em paralelo. Então, paralelo seria interessante a gente fazer o quê? Colocar valor igual. E colocar múltiplos de 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chutar, gente, que aqui, ó, vale 10 ohms.
a resistência. Vou chutar qualquer valor, tá? 10 ohms. E eu vou manter o mesmo valor de 10 ohms aqui, ó, tá vendo? Só para ficar um cálculo mais fácil. E eu vou chutar um múltiplo de 10 aqui para a gente calcular a tensão. Ó, vou colocar... Aqui tem 20 volts. E o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso rapidamente, sem chutar valor, para saber qual que brilha mais, para a gente calcular a potência elétrica. E vou resolver 2 circuitinhos bem de boa, assim, ó, só para vocês verem. Ó. Um em paralelo, um em série. Qual que vocês querem que eu faça primeiro? Paralelo ou série? Jogue valores fáceis. A tensão vai ser 978 e a resistência vai ser raiz de 3. Daí eu vou lá no Enem e vou te dar 2 tapas. Vou fazer primeiro o em série, tá? Pode ser? Gente, perceba aqui, ó. Ó, corrente elétrica saindo do polo positivo. Em série, ela vai ser a mesma para os 2 resistores. Como que eu faço para associar 2 resistores em série? Fala aí para mim. Manda. Só resistente. Então, olha só. A resistência equivalente vai ser 10 mais 10. Que, no caso, a gente sabe fazer continha matemática básica, né? A 20 ohms. Para calcular a corrente elétrica disso, ó, primeira lei de Ohm, URI. Então, quanto que vale a tensão? Rapidinho, 20. Qual que é a resistência elétrica? Ah, a gente calculou que vale 20. A corrente elétrica que passa nesse cara aqui, ó, vai dar 20 por 20, 1 ampere. Então, 1 ampere, a gente está saindo aqui, ó. Cara, eu adivinhei ou isso aqui era um I? Eu adivinhei. Ó, aqui está saindo 1 ampere. Então, ó, na lâmpada 1 está passando 1 ampere. Na lâmpada 2 está passando 1 ampere. Qual lâmpada ele está comparando, gente? Ó, ele quer calcular a lâmpada 1. Então, eu vou calcular a potência elétrica dela. Olha só, fórmula do PIR. Potência elétrica é corrente ao quadrado vezes a resistência. Quanto que vale a corrente desse cara? Ah, vale 1. 1 ao quadrado. Quanto que vale a resistência dela? Ah, vale 10. Professor, mas não são valores que você atribuiu? Sim, se você atribuir os mesmos valores para a lâmpada dos dois lados, você vai conseguir o mesmo valor para comparação, né? Então, 1 ao quadrado vezes 10, ela está brilhando com 10 watts. Ok. Agora a gente tem que ver, gente, se na posição A da chave, ela não estaria com um brilho maior ou não. Então, a gente vai analisar, ó. Agora, gente, essas duas lâmpadas, elas estão com o quê? Associação em paralelo. Como que eu faço uma associação em paralelo com lâmpadas de resistência igual? A resistência equivalente, ela vai ser quem? Vai ser 10, dividido por quantas tem? 2. Aqui vai dar 5 ohms. Vou calcular a corrente elétrica, então, ó. A corrente elétrica pela lei de Ohm é o URI. Então, quanto que vale a tensão? 20, mantive a mesma tensão, perceba. Quanto que vale a resistência? 5I. Quanto deu de corrente elétrica? Ah, prof, aqui aumentou. Deu 4 amperes. É, realmente, deu mais corrente elétrica. Então, ó, esses 4 amperes, eles estão subindo aqui. Quando ele chega nesse ponto aqui, gente, ele divide. Daí ele dividiria proporcional, lembra lá. Só que, como são lâmpadas iguais, é só dividir por 2, porque ela vai proporcionalmente para cada uma. Então, aqui vai ser 2 amperes, aqui vai ser 2 amperes. Outra forma de você fazer isso é você pegar a tensão, que é igual para os dois, e dividir por 10, né? Ó, 20 dividido por 10 dá 2 amperes. 20 dividido por 10 dá 2 amperes. 2 mais 2 fecha o 4 amperes ali. E quem que eu estou comparando? Ah, prof, eu estou comparando a lâmpada 1. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou fazer a potência dela. A potência dela vai ser o I ao quadrado vezes o R. Quanto que vale a corrente elétrica? Ah, vale 2. Quanto que vale a resistência? Vale 10. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 10 dá 40 watts. Agora eu pergunto para vocês, para a gente responder esse exercício. Em qual das duas configurações de chave a lâmpada 1 brilha mais? Configuração 1 ou configuração 2? Não. Exatamente, na 1. Então, eu acho assim, tipo, esse tipo de exercício meio contraintuitivo. Não sei se vocês percebem isso também. Porque às vezes, assim, às vezes você tira uma associação, uma lâmpada ali da associação em série, parece que vai aumentar a corrente, mas não aumenta. Na associação em paralelo diminui a resistência equivalente. Então, é uma coisa que você não vai conseguir na hora da sua prova fazer de cabeça. Então, o que você faz? Você vai atribuir valores iguais para o exercício da lâmpada, igual eu falei para vocês, ó, valores fáceis de ser calculado em 3 minutos, não vai pegar raiz de 3 e 1,76, igual o Gabriel falou ali, e vai tentar adaptar assim, igual eu fiz, né, ó,
calcula uma corrente total, divide ela e vê a potencinha. E daí, provavelmente, nas alternativas dessa questão, essa questão é do Enem mesmo, tá lá na lista de vocês, ele vai falar assim, ó, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave A estiver quando a chave estiver ligada na posição A. Né? Então, essa seria a resposta certa do enunciado. Tranquilinho, gente? Essa é uma questão fácil, tá? Não pode errar. Alguma dúvida? Não. Uhum. Beleza. Olha só o que eu separei aqui para vocês, ó. Aqui nós temos um exercício de consumo, também é do Enem, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele falou que tinha uma na residência. Não vou fazer ele, tá, gente? Só vou explicar. Aqui na residência tinha ar-condicionado, chuveiro, freezer, geladeira, lâmpadas, né? Aqui tem uma potência em quilowatt, né? Aqui tem um tempo diário de utilização. Então, o que está acontecendo? A potência já está em quilowatt, o tempo já está em horas. O que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação lá na fórmula da energia, né? Potência vezes o tempo. Você vai somar o consumo de todos esses, e ele quer saber para 30 dias. Esse aqui é o uso diário, então você vai multiplicar por 30 e depois multiplicar pelo consumo para saber quanto que a casa vai gastar, por exemplo. Então é extremamente tranquilo, tá? E também é um exercício clássico de Enem. Fechou, gente? Depois eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui. Esse aqui de cima não vai dar tempo de passar. No vídeo do YouTube eu coloco a resolução dele. Gente, alguma dúvida? O que vocês acharam da revisão zona? Nossa, passou voando, cara. É muito boa, prof. Boa, né? Então agora é aquela hora que eu vou pedir para vocês fazerem um stories.